Começou. Então, beleza. Boa noite. Então, voltando só para terminar a última aula. Falta uma parte aqui ainda, mas vai ser rápido. Então, recapitulando, a gente viu os tipos de gráficos que o CZDPEC permite a gente fazer, né, no software. E aí a gente viu 3 tipos, o bar chart, o bubble chart e o table chart. Então, gráfico de barras, o gráfico de bolhas e o gráfico em tabela, né, entre aspas. A gente vai ver esse último aqui hoje. Na verdade, foi o único que a gente não viu. Então, beleza, a gente viu o gráfico de barras, ele é composto por só um eixo, a gente viu como que cria ele, você só seta um eixo, basicamente, igualzinho quando você vai fazer um bubble chart, mas você faz apenas com um eixo, só no eixo Y, por exemplo, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida também, só pronunciar aí. Então, a gente fez no level 1, comparando aqui a força de escoamento, limite de escoamento, né? Aí deu aqui os materiais que estão na cada ponta aqui, a gente pode puxar em todos, né? Vocês viram aí, abriram o software e fizeram um teste também. A gente pode mudar a propriedade no meio do gráfico, né? No meio do processo de criar o gráfico aí. Então, só clicar 2 vezes, né? Na nomenclatura do eixo, e a gente vai para a janela onde a gente consegue mudar ali o atributo que a gente quer, né? Então, pode colocar agora densidade, reciclabilidade e inúmeras outras propriedades que tem no nível 1. No level 3, se vocês fizerem o mesmo procedimento aqui para o level 3, vocês vão ver que vão ter mais atributos ali para a gente escolher, tá? Ele é mais completo também em propriedades para te fornecer. O modo de Young aqui, eu só fiz, né, um teste para mudar lá, e aí já mudou toda a cara do gráfico. Quem estava em primeiro também, quem está por último. Aqui, no caso, quem está por último continuou mesmo, que são as espumas, né? Mas o primeiro lá já mudou. Então, aqui no bar chart, eu mostrei como que faz essa seleção já mais apurada, né? Para você definir só para uma classe específica de materiais, não todos os tipos de materiais para aparecer no gráfico, porque aí polui bastante, né? Então, dependendo da propriedade, você já sabe o que você... Qual é a classe de material que você está procurando. Então, você só seleciona por esses materiais, né? Então, aqui no caso, eu fiz um exemplo de metais, então, selecionei eles, né? E aí já limpou o gráfico. Então, é isso. Aí, agora o bubble chart, né? Que foi o que a gente já tinha visto tanto na aula passada quanto na outra aula. Então, não muda nada do bar chart, né? A gente só seta dois eixos agora. A gente selecionou para o level 1, né? E aí a gente fez aqui, a diferença aqui é que ele vai aparecer, né, as famílias de materiais se a gente quiser. Então, no nível 1, eu coloquei no nível 1 justamente para ficar bem pouco poluída a tela, tá? Se você colocar isso aqui, se fizer esse mesmo procedimento que eu fiz nesses slides, para o level 3, isso daqui dá um borrão de tanto material que tem no level 3, que a gente já viu que já é mais específico. Não tem só informação de famílias generalistas, assim, ele tem informação específica de cada membro da família do material, ou da liga. Então, a gente usa o botão Family Envelopes para fazer, né, para ele circular automaticamente ali quais são as famílias. A gente puxa ali com o botão esquerdo do mouse, normal, que a gente clica mesmo, nos balõezinhos, e a gente consegue obter o nome dessas famílias. Tá? A gente pode escrever em uma parte livre ali do chart o nome o título desse projeto, por exemplo, se a gente quiser. A gente fez isso, a gente consegue formatar, a gente consegue printar isso daqui em PDF ou então exportar como imagem, que é mais interessante. A gente viu que é mais interessante exportar como imagem, tá? Que ele já sai na definição e sai exatamente ele estruturadinho, esses nomes aqui, eles saem dessa maneira que a gente vê, né? Quando você gera PDF, às vezes ele dá uma distorção ali, aí você tem que imprimir ele em uma folha A3 e não A4. Como a gente viu, geralmente o bubble chart é sempre feito em modo paisagem, tá? Nunca em retrato. Então, aqui o A3 e o A4, só para a gente ver a diferença, né? Então, o A3 a gente vê que tem algumas intersecções de fundo da nomenclatura de cada família interferindo
na cor ali, né, das famílias, então ele meio que intersecta ali, então fica feio. E aqui no A3 já fica bem melhor, né? Isso é quando você vai fazer PDF, tá? Agora, antes rapidinho da gente fazer isso aqui, só passar pro table chart, eu vou só ver se eu abro um projeto aqui, deixa eu ver se está em saving, bar chart, bubble chart, onde tem bubble chart? Acho que esse daqui. Esse aqui é PDF, bubble chart, aula 5, vou abrir isso aqui rapidinho. Só para a gente ver, a gente tinha visto como é que salvava já. Tá tendo algum ruído de fundo? Tá dando para escutar, mas não tá interferindo, não. Tá. Meu pai tá numa reunião aqui e tá falando alto pra caramba. Então, ó, então aqui, ó, uma última coisa que eu queria mostrar do Bubble Chart, na verdade, isso daqui dá para vocês fazerem tanto no Bubble Chart quanto no Bar Chart, tá? Ao invés de, além de você vir aqui, clicar e poder mudar o tipo de atributo que você clica, que você seleciona aqui, ó, você também pode mudar. Por exemplo, aqui está vendo Young's Modules, né? Então, você pode colocar para módulo de Young, português mesmo, se a pessoa que tiver for receber esse arquivo, né, ele não souber inglês, sei lá. Módulo de Young, aqui, ó. Escrevi módulo de Young nesse aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Texto, título do eixo, tá? E aí eu venho aqui e dou um OK. Tá vendo que ele muda aqui, ó. Isso daqui eu não coloquei no slide, porque é uma coisa bem básica, mas devia ter colocado, mas talvez depois, antes de enviar, eu mude isso aqui, também coloco mais uns 2 slides adicionais, só para mostrar isso aqui, mas isso que vocês entenderam, né? Então, vem aqui, continua aqui em cima em Young Modules, né, porque é o que veio do setado do programa, mas eu consigo só para a parte de out, né, do que sai do programa, né, dessa imagem aqui que a gente vai tirar, e ela vai sair como sendo módulo de Young ali traduzido. Eu posso colocar tiririca aqui, que vai sair tiririca, tá? Ah, cara, cliquei em ajuda. Deixa eu fechar aqui. Então era só isso. Deixa eu fechar, não vou salvar. Voltar para a aula. Tá, e agora o table chart, que na verdade, igual eu falei, não é necessariamente um gráfico, mas eles colocam como sendo um lá no livro, então não vou discutir com o Ashby. Então ele é ideal para propostas acadêmicas, tá? Ele não é mais tão utilizado assim para a parte de seleção. Então nós podemos enxergar valores aí discretos neles, né? Valores discretos, e aí ele, né? Eu coloquei esses eixos aqui, que é uma pergunta também, porque na verdade a gente tem aqui condutor ou não condutor e reciclabilidade, tá? Se é reciclável ou não. E aí como que a gente faz um tipo de eixo desse? Eu achei bem limitado, tá? Eu vou falar para vocês que eu não conhecia esse tipo de... Quando eu estava estudando, eu só sabia criar o bar chart e o bubble chart, na verdade o bubble chart que é o mais utilizado mesmo. Esses daqui, pelo menos essa versão básica, eu nem testei ainda, na verdade, no nível 3 também, tá? Isso aqui é tudo nível 1 que eu fiz, ó. Isso aqui é tudo print do meu computador mesmo. O que acontece? Você só consegue gerar esse tipo de table chart aqui quando você coloca no atributo esses atributos que tem uma interrogação no final, tá vendo aqui, ó? Pelo menos em um dos eixos. Então, aqui eu coloquei, é condutor elétrico ou isolante elétrico? É uma pergunta, tem um ponto de interrogação aqui no final. Aqui embaixo tem outro também, ó. Se vocês estiverem vendo meu cursor aqui, ó, então tem aqui, é condutor térmico ou isolante térmico? Tá vendo aqui? Ó? Então, se você fizer com esse tipo de propriedade, ele dá certo, entendeu? Com as outras, aí eu não sei se ele fica interessante de colocar, tá? Então, aqui, ó, então eu coloquei no eixo Y, se essa pergunta se é condutor ou isolante elétrico, e no eixo X eu coloquei reciclabilidade, tá? Se é reciclável ou não. E aí ele me deu isso aqui, ó. Por exemplo, ele dá uma tabela, né, mostrando por quantidade de materiais, tá? Então aqui ele está mostrando que tem um false e o true aqui embaixo, tá? Então aqui reciclável, entre aspas, é isso que ele está fazendo. É reciclável? Tem uma pergunta aqui. Não sei, né? Esse aqui não saiu, mas em tese o da internet aqui, ó. Essa imagenzinha que eu peguei da internet aqui, do próprio site do Ashby lá, do Granta, ele mostra aqui que embaixo também tem uma perguntinha, mas isso aqui tanto faz, tá? Em tese, qualquer propriedade que você colocar aqui, é como se você estivesse fazendo essa pergunta. É reciclável ou não? Sabe? Mas não são todas as propriedades
na verdade, que vai dar certinho aqui, ó. Então, é reciclável? Falso. Falso para 19 que são bons isolantes. Então, esses 19 bons isolantes elétricos aqui, ó, não são recicláveis, tá? E 19 bons isolantes são recicláveis, tá? Aí aqui já um isolante pobre, um isolante ruim, né, ou seja, um bom condutor. Então, tem 9 que não são recicláveis, tá? E um aqui que, além de ser um bom condutor, que é um mau isolante, ele também é reciclável, tá? Então, não sei se vocês entenderam mais ou menos aqui. Não tem, por exemplo, a gente vê aqui que no level 1, pelo menos, tá? Isso aqui, se você for pro level 2, level 3, tem mais materiais, esses números aqui vão ficar gigantes, tá? Mas aqui, ó, a gente consegue ver, por exemplo, um bom condutor que não seja reciclável, no nível 1 a gente não tem ele, tá? Basicamente, um bom condutor no nível 1, né? Todos eles, pelo menos aqui, né, os bons condutores, 18 bons condutores são também recicláveis, tá? Mas Então, nesse caso aí você fica só nos números, não sabe qual que é o material? não, se você clicar aqui, você consegue, tá? Deixa eu ver se vamos gerar. Vocês estão com o software aberto ou não vão nem abrir hoje? Não, tô aberto aqui. Tá, então vamos fazer esse casezinho aqui, que só tinha isso para aula de hoje. Esse gráfico, ele não é muito trivial, assim, de entender. Então, não sei se vocês entenderam. Vamos tentar fazer, até a gente tenta mudar isso daqui, ó, tá? Porque eu não lembro se eu fiz um teste tentando mudar isso daqui, colocando no eixo Y um outro tipo de atributo que não tem o ponto de interrogação, tá? Esse de baixo não vai ter mesmo, foi como eu falei. Isso aqui foi tudo do site, então ele dá com os pontinhos de interrogação, mas não são todos, porque não são todas as propriedades que você consegue colocar como sendo uma pergunta, assim. Por exemplo, pensa em módulo de Yang. Módulo de Yang, e daí? Né, que isso quer dizer? Quando é reciclabilidade, dá. Reciclável? Então, é reciclável? Isso é uma pergunta, entendeu? É um atributo que gera uma pergunta. Agora, outras coisas, não tem como você mensurar isso, entendeu? Então, por isso que são valores discretos que eles falam ali, tá? Na interpretação deles, lá na tradução, seria mais ou menos isso daí. Então, tem propriedade que é valor, não sei se é valor inteiro, né? Não sei como é que eles colocam lá, essas daí dão um problema, que justamente ponto de limite de escoamento, isso não gera um gráfico desse, entendeu? Como é que eu vou fazer uma pergunta? Limite de escoamento? Limite de escoamento é um número, não é um atributo que você consegue fazer uma pergunta para colocar no eixo, entendeu? Então, por isso que não são todos, por isso que eu falei ali que não são todos os tipos de atributos que você consegue fazer um gráfico desse, tá? Se você passar para o gráfico pro level 2, level 3, talvez você consiga mais atributos, porque ela vai ter uma quantidade maior. Mas aqui no level 1, eu vi só esses dois aí. Na verdade, né, reciclabilidade ainda dá, isolante acústico, acústico não, isolante térmico ou elétrico. Poderia ter acústico também, não sei, mas não tem ali. Então, vou aqui no level 1, abrir. Vou vir aqui em Select, escolher aqui Edu Level 1, todos os materiais do pacote educacional do Level 1 do PEC. Então, no eixo Y, eu vou aqui em atributos, vou selecionar condutor elétrico ou isolante elétrico? Uma pergunta. Beleza, coloquei. No eixo X, eu posso colocar, por exemplo, reciclabilidade, tá? O reciclável, né? Recycle aí. Então, eu venho aqui, só coloquei esses dois, e aí eu vou dar um OK, ele vai dar para mim essa tabela, tá? Aí aqui, Mayara, a sua resposta aqui é o seguinte, eu já tinha testado isso, só não lembrava. Você dá 2 cliques e ele abre, tá? Quais são os materiais que estão nessa lista aqui, ó. E ele até fala para você, ó, 9, né? Dentre 69 materiais armazenados nesse nível 1, tá? Então, basicamente é isso, ó. Então, 9 desses materiais, tá? Aqui você vai ter 18 de 69, nos outros aqui você vai ter 1 de 69, aqui, ó, tá vendo? Então, o concreto aqui, ele considera um mau isolante, ó, um isolante pobre, tá? Que é reciclável, tá? A gente sabe que você pode moer o concreto e fazer pó de concreto e que, né, isso aí não seria uma reciclabilidade, né, seria outro nome, na verdade, é tipo um reuso dele, mas, enfim, eu acho que vocês sabem exemplos aí de reciclagem de concreto,
Também não sei o que ele quer dizer de concreto aqui, né? Compósito e tal. Ok. Então é aqui, ó. E aí vocês viram, né? Você pode clicar aqui na quantidade de materiais que apareceram naquele boxezinhos ali para você, e aí você clica nele aqui e você consegue abrir, né, um descritivozinho desse material, lembrando que aqui é o nível 1, então tem as imagenzinhas para vir aí complementando o texto, tá? Mas basicamente é isso. Então vamos ver se a gente consegue trocar. Isso daqui a gente consegue trocar, por exemplo, se eu quiser colocar aqui, ó, pro thermal conductor or insulator, então beleza, eu consigo, o condutor é térmico, o isolante térmico, então isso é uma perguntinha, ó, no eixo Y, então se eu dou um ok, aqui ele aparece, já mudou completamente aqui, tá? O panorama aqui dos números aqui, né, do que aparece como um bom isolante térmico, né, um isolante, um bom condutor térmico também. Então, muda aqui, tá? Então, é só clicando aqui, eu consigo saber. Então, o ouro aqui, ó, tá aqui nesse bom condutor térmico, né, que é um metal, e ele também é reciclável. Então, meio que essa é a informação que você tira dessa tabela, e assim, em algum momento pode ser que você utilize isso. Por isso que eu falei, é mais para fins didáticos, tá? Igual eles falam, na verdade, não foi eu que falei isso, mas eles falam que é mais para fim didático esse tipo de tabela aqui, ó. Então, vamos colocar aqui no eixo... No eixo Y é foda da gente achar uma aqui que dê certo, tá? Geralmente são essas, igual eu falei, essas que tem uma interrogação. Não sei porque que aqui não tem isolante acústico, tá? Poderia ter. Se é um bom isolante acústico ou um mau isolante acústico, sei lá. Agora, no eixo X, que aí tá a reciclabilidade, sei lá, vamos tentar achar um aí. Se vocês acharem antes de mim, se ninguém achar nada, a gente encerra a aula. Porque não tem mais nada para ver, mas não tem mais nada. Não tem mais nada. Os outros... acho que talvez transparência dê, entendeu? Que aí é uma pergunta. Transparente, né? É opaco ou é transparente isso aí? Então vamos mudar aqui, vamos ver se vai. Olha lá. Legal que ele apareceu mais propriedades aqui. Então, olha que legal. Então mostra os opacos, os translúcidos, os transparentes e os com qualidade ótica muito boa para você fazer, por exemplo, uma lente, um óculos, alguma coisa. Que esses aqui são excepcionais para fazer esse tipo de instrumento, tá? É isso meio que ele quer dizer. Lembra aquele Paranauê que a gente falou quando a gente estava falando da viseira lá do capacete? Que essa qualidade óptica aqui é justamente aquela que você leva em conta para produtos que vão ter a funcionalidade mesmo de que você enxergue algo através dele. Então, não pode ter bolha, não pode ter problema de rugosidade, sabe? Esse tipo de coisa aí, porque isso daí atrapalha a qualidade da transparência. Ele pode ser transparente, mas não pode ser um bom transparente, é isso que ele quer dizer. Então, esses daqui, ó, esse bom isolante térmico aqui, ó, então vamos lá. Então, aqui a pergunta é, no eixo Y, condutor térmico ou isolante térmico? Então, bom isolante térmico, que é transparente, vamos ver quais são. Então, epóxi, tem um tipo de epóxi, né, que é transparente, não são todas. Ionômero, poliéster, tá? Poliuretano, isso aqui deve ser um tipo também especial de poliuretano, nunca vi uma espuma transparente, mas isso aqui é um tipo especial. Então, bom, tem bastante coisa. Aqui, ó, PET, tá? Então, PET é um bom isolante, ó, e é transparente, né? A gente considera ele transparente. Não é aquele bom transparente, porque senão ele ia estar aqui, nessa última coluna aqui, tá? Vamos ver o que tem aqui. Então, polímero de celulose, policarbonato, aí o policarbonato tá lá, lembra que ele apareceu lá no caso da viseira? O PMMA, ó, e o poliestireno. Então, a gente vê aqui que são os polímeros que tem a maior, né, esses três de baixo aqui, tirando o natural, os polímeros que têm maior qualidade óptica aí, tá? Então é isso, vamos ver se a gente consegue colocar outra coisa aqui, só de zoeira. Ver se aparece algo. Preço, sei lá, vamos ver se dá merda. Aí ele aparece um gráfico de barras na horizontal aqui, ó. Meio viagem, mas dá pra ler também, né? Se você fizer uma força de vontade bem boa aqui, você consegue extrair. Nossa, ficou um pouco esquisito. Ficou meio bizarro, entendeu? Mas assim, não é um gráfico que você não consegue ler, né? Por exemplo, deixa eu puxar aqui, ó. Então eu tô vendo a prata aqui, ó. A prata, ele é um bom condutor térmico, ó.
um dos melhores. Perdão, é isso mesmo? É. Na verdade, ele está dentro do bloco dos melhores aqui, né? Mas não tem como eu saber. Tudo que está aqui dentro desse bom condutor aqui é bom condutor, mas ele não fala quão bom é. Agora, como ele está estratificado no eixo X aqui, ó, uma escala linear, né, exponencial, só que linear exponencial vai ser foda. Estou falando aqui, a escala está exponencial aqui, mas no eixo X aqui, o preço, né, ele é um dos mais caros, ó, dos bons condutores. É mais ou menos assim que você lê, mas vocês viram quando não tem essa proposta aí de você conseguir fazer uma pergunta com aquilo, aí todas as outras, a gente pode colocar aqui, ó, todas as outras que não tem esse interrogação, ou que não sejam transparência ou reciclabilidade, né, reciclável aqui ou não, eles vão vir mais ou menos desse jeito aqui, ó, vamos colocar densidade, ó, entendeu? Vai dar assim também, entendeu? Porque são números, né, então são valores ali que não tem como ser meio que expressar dessa forma que a gente precisa aqui, ó. Vamos ver pegada, ó lá, pegada de carbono, então não dá, tá? Se a gente mudar isso daqui para o nível, voltar isso daqui, vou colocar de novo transparência, tá? E aí eu vou voltar aqui, eu vou meter no nível 3 aqui, ó. E uma ideia também que eu tive agora no Facebook já, comentando com a primeira parte, é assim também. Já deu bosta. Agora que você vai fazer essa reunião, não vai ser falando isso aí. Mas a ideia seria esperar até terça-feira. Não dá para converter isso aqui. Não sei por que não dá para fazer uma tabela daquela ali no nível 3. Será que não dá mesmo? Será que é porque tem muita informação? Olha a quantidade de atributos que tem no nível 3 aqui. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês também. Tá? Então, aqui, ó, uma coisa que eu não tinha falado ainda, tá? No nível 1 não importa muito isso daqui, quer ver? Ó, que eu vou mostrar para vocês. Mas no nível 3 importa, e no 2 também, porque tem bastante atributo. Isso daqui tá em alfabético, né? Tudo alfabético. Para você, beleza, né? Quando você tá no nível 1, beleza, tem meia dúzia de negócio, você não tem nem, acho que nem uma barra de rolagem dessa, de tão pouco propriedade que tem lá. Quando é no nível 3 ou nível 2, isso daqui já fica imenso, ó. Então, você pode estratificar aqui em cima, ó, por categoria. Então, o que eu quero? Eu quero propriedades gerais, eu quero propriedades mecânicas, né? Eu quero só honeycomb e propriedades de espuma, né? Ou então eu quero absorção e permeabilidade. Quero propriedades ópticas. Aqui não tem, como eu falei. Aqui eu deveria ter, cara. Isso é um puta de um erro, que eu não sei. Eu vou ver se eu instalo a versão 2018 para ver se isso aqui mudou. Mas, meu, não tem propriedade acústica aqui, velho. Ou pelo menos eu não tô vendo. Tá? Então tem aqui, ó. Então eu posso estratificar. Então, em propriedades mecânicas, eu já vou achar módulo de Young, né? O Yield Strength, lá que a gente mexeu, que ele deu tudo. Como eu fiz só um eixo, caralho. Que merda que eu fiz aqui, mano. Deletar isso aqui e criar um outro. Então eu tinha colocado. O que eu tinha colocado? A propriedade mecânica aqui, né? Aí tem propriedades de impacto, propriedades térmicas. Aí aqui, ó, já tem propriedade de dureza em cada uma das escalas, ó. Rockwell B, Rockwell C, Rockwell M, que a gente nem chegou a ver na faculdade, Rockwell R. Aí Shore, beleza, Shore a gente já viu, né? Então a gente... aqui. Engraçado que aqui eu não tô vendo, né, aquelas propriedades com ponto de interrogação, né? Então. Mas era só para vocês terem uma ideia, assim, de que aquele gráfico existe, tá? Eu tava querendo fazer um aqui, ó, mas não tô achando uma propriedade legal pra gente fazer aqui. Deixa eu colocar em propriedades elétricas de novo. Tá, potencial galvânico aqui. Tem resistividade aqui agora no nível 3, ó. E aqui eu vou colocar...
sei lá, transparência de novo. Cadê Optical Properties? O índice de refração tem também. Fica meio bizarro, tá? Fica bem bizarro. Então, a gente está vendo aqui que todos os que têm potencial galvânico, seja ele, né, de 0,2 aqui até menos 1,6 aqui, eles são opacos. É meio estranho, sabe? Isso aqui, igual eu falei, esse daqui, ó, são materiais muito específicos, ó. Titânio beta, tá? Liga beta de titânio, aí você tem toda a descrição aqui do que tem nesse titânio, nessa liga, né? Então, aqui, ó, tratada em solução e envelhecida. Então, um negócio muito, muito específico. É difícil você ver alguma coisa num gráfico com tanta informação assim, tá? Mas é basicamente isso. Acho que deu para vocês entenderem um pouco, mais ou menos, pelo menos essa tabela aqui, né? Nos casos mais básicos ali. A gente viu que até dá para fazer com propriedade de transparência também, então foi legal. E, bom, era isso a aula de hoje. Acabou-se. E aí, a aula que vem a gente continua, porque... É isso aí.